A paz do Senhor, gente, sejam muito bem-vindos a mais esse devocional. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Maria Clara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o temor ao Senhor. Então se você quer aprofundar nesse assunto junto comigo, não saia desse vídeo. Vamos lá? Bom, no último vídeo a gente estava falando sobre a verdadeira sabedoria, a qual tem como pilar o temor ao Senhor. Inclusive, se você não assistiu, o link tá aqui nos cards. E eu falei pra vocês que o nosso tema do próximo vídeo, que no caso é esse daqui que você tá assistindo, seria sobre o zelo pela presença de Deus. Mas o Espírito Santo mudou um pouquinho as coisas, porque essa semana eu estava lendo esse livro aqui, que se chama Vida Cristã Autêntica, é uma questão de atitude, do Silas Malafaia. Inclusive, gente, se você puder ler esse livro, leia, porque é um livro maravilhoso, que tem... Ele é pequenininho, ó, e tem muita coisa pra gente aplicar na nossa vida. E o capítulo 2 desse livro tem como tema Tenha temor a Deus. E aí, quando eu estava lendo, eu pensei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o pessoal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos que tem aqui neste livro sobre o temor ao Senhor. A gente vai aprofundar nesse assunto. Bom, e para começar, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a gente ler em Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor dura para sempre. Como eu falei no último vídeo, é impossível nós termos pessoas verdadeiramente sábias sem o temor do Senhor. E eu falei também que temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Até porque isso não faz sentido, porque o medo, ele nos afasta. Quando a gente tem medo, a gente se retrai. Se a gente tiver medo de Deus, como que a gente vai se aproximar dele? Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Então não faz sentido ele falar pra gente ter medo dele. Temer ao Senhor é ter medo de perder a presença do Senhor. É ter medo de entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E quando a gente faz algo que desagrada ele, quando a gente peca, a gente entristece o Senhor. E quando nós amamos ao Senhor, a gente tem medo de deixar ele triste, o que faz com que a gente se afaste do pecado e busque uma vida reta, uma vida santa, uma vida pautada na palavra do Senhor. E aí eu queria ler com vocês uma parte do livro que fala exatamente sobre o que é temer a Deus. E temer a Deus é respeitá-lo por quem ele é reverenciá-lo e obedecê-lo, segundo toda a revelação da sua santidade, justiça, grandeza, misericórdia, benignidade, vontade, amor e outros atributos comunicados a nós. Quando a gente entende quem Deus é, quando a gente constrói um relacionamento com Deus e a gente contempla o quanto Deus é majestoso, ele é santo, a gente desenvolve um temor ao Senhor. Lá em Isaías 6, fala sobre quando Isaías ele contempla a Deus. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, em que o manto de Deus ele cobria toda a casa. Então Isaías diz, ai de mim, porque eu estou arruinado. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí vem o serafim e com uma brasa ele coloca na boca de Isaías, então Isaías é purificado. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós contemplamos a Deus, a gente percebe o quanto nós somos errantes, o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus. E aí, quando a gente reconhece isso e tem um arrependimento verdadeiro, o Senhor ele nos purifica. E a gente desenvolve um temor ao Senhor. E o que de fato significa temer a Deus na prática? Temer a Deus é adorá-lo como o único Deus verdadeiro. Porque em Êxodo 20, verso 3 vai dizer, não terás outros deuses além de mim. O Senhor deve ser o único, porque só Ele é o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Temer a Deus é adotar uma vida de santidade e pureza. Em 2 Coríntios 7, versículo 1 diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, e afeiçoando a santificação no temor a Deus. Quando a gente teme a Deus, a gente se afasta do mal. Porque a gente entende que Deus ele só quer o nosso bem. Ele quer estar pertinho da gente. E a coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, se a gente sabe que Deus quer estar pertinho da gente, Ele só quer o bem pra nós, e que a gente quer estar pertinho de Deus também, a gente vai nos afastar do mal.
nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, para que a gente possa estar juntinho com Deus, vivendo uma vida íntima com Ele. Eu fiz um vídeo sobre santidade, sobre a importância da santidade, que vai explicar bem mais profundo o que é viver uma vida de santidade, por que isso é tão importante. O link tá aqui nos cards também, não deixe de assistir. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação e cultivar um coração santo. Existem pessoas que quando tá na igreja, quando tá na frente dos pais, é santo, vive certinho, uma pessoa direita, uau, que incrível. Mas quando tá na escola, quando tá naquele lugar onde não tem pai vendo, onde não tem tia vendo, onde não tem líder vendo, é uma pessoa completamente diferente. Mas existe alguém que sempre tá vendo. É Deus. Deus, Ele vê todas as coisas. E a gente não pode esconder nada de Deus, porque Ele vê tudo. Se a gente vive uma vida direita na igreja, nós precisamos viver uma vida direita fora da igreja. E em todos os lugares. Porque isso não faz parte do lugar onde a gente tá. Isso não está condicionado às pessoas que estão ao nosso redor, ao lugar onde a gente tá. Mas a quem nós somos. A identidade que nós temos em Deus. E aqueles que tem um pé na igreja e um pé no mundo, não tá em nenhum dos dois, né? Porque com Deus é 100% ou nada. Não tem um meio termo ali. Em Apocalipse fala que aqueles que são mornos, não é frio nem quente, Deus tá a ponto de vomitar. Ou você é quente ou você é frio. Não dá. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos temer a Deus e ser fiel a Ele. Em qualquer situação. Não importa o lugar, não importa as pessoas. Não importa se você tem alguém, se você tá sozinho. Não importa. Você deve ser santo ao Senhor. E em 2 Crônicas 19:9 vai dizer: E lhes deu ordem dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com o coração inteiro, com o coração 100% entregue ao Senhor. Temer a Deus é aborrecer o mal. Isso é o que fala em Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Temer ao Senhor, como eu falei pra vocês várias vezes nesse vídeo, é você se afastar do mal. É você odiar o mal com todo o seu coração mesmo. Você fala, não gosto disso porque isso é algo que machuca o coração de Deus. Então eu não gosto do pecado, eu não gosto do mal. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de mentira, de soberba, de arrogância, de boca perversa, que é tudo que fala nos versículos, né? Eu não gosto disso, porque isso é algo que Deus não gosta. Isso é algo que entristece o coração do Senhor. Então eu aborreço o mal. O temor do Senhor é isso. E por fim, o temor do Senhor é praticar a vontade de Deus. Como a gente falou no primeiro versículo desse vídeo, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, eles são sábios, eles são entendidos. Então, aqueles que temem ao Senhor, eles vivem de acordo com a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus. A gente não entende por que Deus está fazendo aquilo, por que Deus manda a gente fazer aquilo. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo há um propósito que Deus tem. Tudo é um plano de Deus. Um propósito que Ele designou. Então, mesmo que a gente não entenda, a gente confia no Senhor. E a gente procura viver de acordo com a vontade de Deus. Ainda que não seja a minha vontade. Mas quando eu escolho viver a vontade de Deus, eu posso ver os planos que são maiores e muito, muito melhores do que os meus. O temor do Senhor, ele não é compreendido com a nossa mente, mas ele é gravado no nosso coração. Ele é uma das manifestações do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo morando no coração, aqueles que são a habitação do Espírito de Deus, vivem uma vida direita, vivem uma vida correta e temem ao Senhor. Isso é algo que o Espírito Santo produz em nós, a partir da nossa busca por Ele. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem. Tá vendo? Deus, Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. E bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, uma aliança, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Senhor quer a gente pertinho dele. O Senhor quer um relacionamento profundo. E é por isso que Ele coloca o temor dele no nosso coração. Ele produz em nós isso, para que nós possamos viver com Ele. Eu falei com vocês que é Deus quem produz em nós o temor pelo Senhor. E realmente, mas Deus, Ele não é invasivo. Ele não chega assim, pá, arrombando a porta e fazendo tudo assim. Ele espera a gente permitir isso.
Então, como a gente faz para permitir que Deus produza em nós o temor do Senhor? Em primeiro lugar, quando a gente pede isso a Deus, em oração. E existe um salmo que nos ensina como orar a Deus, pedindo pelo temor do Senhor, que é o Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do seu nome. Então, a gente já entende que a gente precisa pedir por isso. E a gente já aprende como pedir por isso. É só a gente chegar a Deus com o coração sincero e pedir, Senhor, eu preciso que o Senhor produza isso em mim. Eu quero ser uma pessoa santa porque eu te amo. Eu quero ser uma pessoa temente porque eu amo a tua presença. E você começa a pedir a Deus com sinceridade. Pode ter certeza que Deus ele vai fazer isso. Mas, além disso, é necessário que a gente estude a palavra de Deus. Porque como a gente vai saber viver de acordo com a vontade de Deus se a gente não conhece a vontade de Deus? Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente começa a conhecer mais sobre quem Deus é e sobre como viver uma vida que agrada a Ele. Em Deuteronômio, capítulo 31, Deus fala a Moisés que a lei deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos para que eles não se esquecessem daquilo que estava escrito na lei e para que eles aprendessem a temer ao Senhor. O verso 12 e 13 do capítulo 31 de Deuteronômio diz assim: Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão dentro das portas, para que possam ouvir, para que possam aprender e temer ao Senhor vosso Deus, observar e cumprir todas as palavras desta lei. Então a gente vê que não é só ler, é necessário a gente cumprir também, né? E para que seus filhos, que não conheceram nada dessa lei, possam ouvir e aprender a temer a vosso Deus, enquanto viverdes na terra a qual ides passando o Jordão para possuí-la. Então, as novas gerações iriam aprender a temer o Senhor se eles ouvissem falar sobre isso. Por isso que é importante a gente repassar a palavra de Deus às pessoas, não deixar isso morrer. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E nós somos os responsáveis por passar isso às próximas gerações, por manter, para que não ocorra como aconteceu com o povo de Israel, em que vários momentos vai dizer que houve uma geração que não conhecia o Senhor. Como assim uma geração que não conhecia o Senhor? Foi porque eles acabaram deixando isso passar e se esqueceram da palavra de Deus. Se esqueceram de passar para as outras gerações. Então que nós venhamos estar buscando a palavra de Deus e passando isso para as próximas gerações, para que eles possam aprender a temer o Senhor e para que nós também possamos aprender a temer o Senhor. Em Josué 1, verso 8, diz assim: Este livro não se aparte da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possais observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Se nós queremos prosperar, a gente precisa viver segundo a palavra do Senhor e meditar nela, que diz para meditar de dia e de noite. Então, todo momento, toda hora, a gente precisa nos deleitar na palavra de Deus, na presença de Deus, buscar conhecimento. Deus já deixou tudo aqui para nós. Nós só precisamos abrir e ler, porque o Senhor ele vai falar conosco e vai nos ensinar como a gente deve fazer, como a gente deve viver e vai se revelar para nós. E por fim, desfrutar do temor do Senhor. Como a gente acabou de ler, quando a gente busca viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, nosso caminho é próspero. Quando somos tomados pelo temor de Deus, experimentamos bênçãos maravilhosas e desfrutamos da alegria, da misericórdia de Deus. Confiamos mais em Deus, fugimos do mal, somos abençoados com toda sorte de bênçãos e temos os nossos desejos realizados. Obedecemos a Deus, cumprindo os seus propósitos e dispomos-nos a entregar aquilo que Ele nos pede. Então hoje a gente pode aprender o que de fato é temer o Senhor. É aborrecer o mal, buscar viver a santidade e adorar a Deus como o único Deus, amando Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A gente aprendeu por que é tão importante viver uma vida que teme ao Senhor. E vale a pena ser uma pessoa temente a Deus, porque os nossos caminhos vão prosperar, a nossa vida vai ser abençoada. E mais do que isso, a gente vai ter a presença de Deus constante na nossa vida, que é o que há de mais valor neste mundo, é ter o Senhor conosco, saber que Deus habita no nosso coração e que Ele tem prazer em habitar em nós, saber que a gente está vivendo de acordo com o que agrada a Deus. É isso, gente. Espero vocês no próximo devocional. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre o zelo pela presença de Deus. Então, não perde. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E não esquece de deixar seu like, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau!